Hello, hello, sejam muito bem-vindos a mais um Cybercast e hoje o tema tá imperdível: bastidores do jornalismo do cybercrime. E a gente recebe nada mais, nada menos do que o editor-chefe do Tecmundo. Já foi premiado, vencedor do Prêmio E7 de Jornalismo em 2020 e tem mais de 10 anos de cobertura no cybercrime. Eu tô falando do Felipe Paião. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Pô, que isso, eu que agradeço. Obrigado, Paião. Eu que agradeço Legal. aí o convite de vocês, é muito bacana estar aqui. Muito legal a gente... Vamos explorar aí o que eu fiz nos últimos anos e espero que tenha histórias legais para vocês e para vocês que estão assistindo. Cara, só que a gente tava conversando aqui, ó, no começo, eu tô já querendo saber tudo. Sim. E aí, por onde a gente começa? Tô ansioso, cara. Por onde a gente começa? Eu não sei, mas a gente vai começar por algum lugar. Cara, eu tenho que fazer essa pergunta primeiro, que é, cara, o que te trouxe, né, até aqui? Onde começou a história do Felipe Paião com jornalismo? Tá. E por que, né, cara? Jornalismo cybercrime que não é tão convencional, né? Ixi, cara, é assim, eu vou dar a versão resumida, né? Porque eu acho que existem muitos processos inconscientes que tocam na gente a vida inteira, né? Eu fui criado em família militar, por incrível que pareça, apesar de ter hoje uma visão de mundo completamente diferente, eu fui criado em família militar. E era a carreira que eu queria perseguir, né? A minha vida inteira, desde moleque e tal. Só que aí eu comecei a ler muito, comecei a ter outras ideias, comecei a ter o horizonte foi abrindo, né? Por assim dizer. E aí eu caí no jornalismo. E aí eu gostava muito de estudar e de ler e de escrever sobre jornalismo político. E era com o que eu queria trabalhar. Só que acontece muito também que às vezes a vida não te leva para esse caminho. E aí eu caí no jornalismo de tecnologia na PC Magazine, na extinta PC Magazine aqui no Brasil. Na época, ela tentou vir para o Brasil umas 3 vezes. Eu fiz parte da terceira tentativa. E aí eu trabalhava como um jornalismo de tecnologia, com um jornalista de tecnologia padrão, né? Que, entre aspas, padrão, né? Que, assim, faz review, recebe celular, fala sobre as últimas tendências da tecnologia e tal. Mas eu nunca... Era uma área que, assim, não me dava tesão, né? E aí, quando eu saí de lá e fui pro Tecmundo, eu esbarrei com uma reportagem, isso foi em 2014. Acho que foi 2014, dos Anonymous, na época, que eles estavam fazendo os protestos, não vai ter Copa, né? E aí eu falei, pô, interessante isso daqui. E já era um assunto que estava começando, que eu estava começando a gostar muito, porque anos anteriores teve todo o BO do Snowden, tudo que veio acontecendo com o Assange também, e já era um assunto que eu já gostava muito. E aí eu fiz uma reportagem sobre isso e eu recebi um e-mail anônimo, né, sobre os anônimos, né, falando que eu só tinha escrito merda. Tudo que eu escrevia estava errado e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu, em vez de ficar puto, né, eu só respondi, pô, me ensina então, o que eu falei de errado? E aí, nessas trocas de e-mail, eu acabei ficando amigo de uma ex-integrante de uma célula do Anonymous, e aí esse mundo foi se abrindo para mim, eu fui entendendo mais, fui conhecendo o que foi o mercado, fui conhecendo pessoas do mercado, fui começando a participar de evento, e aí, pô, pegou, né? Pegou, não teve jeito. E aí, o único trabalho de diferença que eu tentei fazer foi tentar também conversar sempre com o outro lado de toda a moeda, né, desse mercado, né? A gente vinha de uma cobertura de jornalismo de cibersegurança que era muito sobre ferramentas, software, e falava por cima o que aconteceu, né? Ninguém nunca buscou ou buscava tanto, não que isso nunca tenha acontecido, né? Não estou falando que o que eu fiz foi revolucionário, não foi. Só que ninguém buscava tanto ouvir o outro lado, né? E aí eu comecei a fazer isso, a conversar com o cybercriminoso, conversar com a empresa afetada também para entender como que isso afetou os funcionários, tentar conversar com funcionários de empresas afetadas. Então, e aí a partir daí as coisas estão desenrolando até hoje. Cara, que animal, né? Bacana. Ô, Paião, acho que uma das marcas do seu trabalho, não tem como eu te conhecer através dessa marca, seria o documentário Realidade Violada. E eu queria perguntar o que motivou, né, você fazer um documentário tão forte
Para quem ainda não assistiu, eu recomendo que vocês assistam. Cara, é um documentário sobre bastidores aí do cybercrime brasileiro. É o documentário mais real que eu já vi até hoje. Trabalho com Cyber Threat Intel, trabalho com segurança ofensiva. Então, a gente sente a seriedade do trabalho. Queria que você comentasse também sobre o prêmio que você ganhou, né? Da E7, né, de jornalismo. E7. Então, eu queria perguntar, o que te levou a fazer esse trabalho tão bem feito para a comunidade aí brasileira? Na verdade, o Realidade Violada, ele meio que veio como sem querer ele nasceu, né? Porque, na verdade, eu trabalhava até 2020 só na parte de redação. Eu nunca trabalhei com vídeo, assim, a minha vida inteira. Não sabia trabalhar com vídeo, absolutamente nada. Sempre fui um jornalista de redação. E aí, no final de 2019, o Facebook entregou uma verba para o Tecmundo. O Facebook entregou uma verba para várias empresas de jornalismo, na verdade, né? Foi para o Tecmundo, foi para a Globo, foi para a Record, enfim, para montarem um produto audiovisual, né? Um documentário sobre algum tema que utilizasse o Facebook como ferramenta para distribuir esse documentário. E na época, o outro diretor do Realidade Violada, o Renan Pagliaruzzi, que a gente faz uma dobradinha na direção, ele trabalhava na equipe, ele era o chefe, ainda é o chefe da produtora audiovisual do Tecmundo. E aí ele já sabia que eu sempre estava envolvido com essas coisas, ele virou para mim e falou, não sei o que fazer, que documentário fazer. A gente estava pensando em fazer um documentário sobre motoboy de iFood, para falar sobre dificuldade da vida dos caras, tal, que seria massa demais também. Mas queria saber se você está investigando alguma coisa para ver se vira, se dá pano para manga. E aí, na época, eu tinha acabado de terminar uma investigação sobre um golpe dos Correios, que alguns funcionários que se deturpavam dos Correios desviavam o cartão de crédito. E aí, eu estava para começar uma outra que era sobre esses golpes de cartão de crédito. E aí, eu falei para ele, ele falou, pô, é isso, vamos fazer sobre isso? Eu falei, você me ensina? Ele falou, vamos aprender junto e vamos fazer. E aí a gente começou a fazer, foi assim, no começo da pandemia, né, 2020 ali. E aí o primeiro documentário, ele tem cerca de 30 minutos, acho, né? E ali, na verdade, e deu muito certo, porque ao mesmo tempo que ele ficou, acho que um produto legal, hoje eu não acho que ele chega nem aos pés do 2 e do 3, né? Eu, assim, tecnicamente falando. Mas ele foi muito mais, acho que, visceral, porque a gente estava aprendendo a fazer ali ainda, né? A narração não era muito boa, eu acho, assim. As artes também não eram tão boas, e nem a construção. Eu falando mal do próprio documentário. Mas esse documentário ganhou o prêmio, né? E7 de jornalismo, segurança da informação, América Latina. O Brasil não ganhava esse prêmio há 10 anos. E é meia hora ali que a gente mostra todos os ângulos de golpes de cartão de crédito, né? A gente conversa com polícia, a gente conversa com bandido, a gente conversa com operadora de cartão, a gente conversa com vítima, a gente mostra todas as pontas de como isso acontece, né? Porque a ideia do Realidade Violada é ele não só chocar também com o crime, né? Mas é ele também entreter e ensinar, né? É muito importante também ensinar, ele ter essa veia educativa da pessoa entender como que um golpe funciona e para ela não cair nesse tipo de golpe, né? E eu acho que é isso. E aí o primeiro ele tem 30 minutos e aí no segundo a gente fez um mergulho um pouco maior, né? O segundo a gente aborda a central do crime, que aí ele é como se fosse um parte 2, né? A gente dá uma inflada no tema, né? Porque no 1 a gente fala de golpe de cartão de crédito, no 2 central do crime, que são as quadrilhas que estão por trás desses criminosos que fazem esses golpes. E aí ele já tem 1h10 de documentário, ele vai um pouco mais a fundo nisso daí. E aí no terceiro, que foi que saiu agora em dezembro, a gente resolveu pegar um tema completamente diferente do que a gente havia abordado, até pra gente não ficar com cacuete, você não ficar... a gente resolveu falar sobre exploração de menores, né? Predadores sexuais. Que aí ele já é um filme muito mais sentimental também, né? Ele é muito mais... Ele tem uma estética completamente diferente. E ele tem 1h30. É 1h30 para a pessoa sentar ali e, assim, pensar em muita coisa na vida, né? Sim. E, Paião, como que foi a primeira vez para você entrevistar um sujeito ali, né?
que estava fazendo um cybercrime ali, o Gods. Eu ia perguntar isso, cara. Eu falo, como como é que vocês- é pra combinar, né? Como é que combina? Como que foi esse choque para você, de primeiro momento ali, tá gravando aquilo, Aham. fazendo aquele tipo de pergunta, sem ofender ele, também usar uma palavra ali. E como que foi essa experiência para você? Você se recorda? Cara, sendo sincero, eu não lembro direito. Mas eu nunca tive problema de conversar com ninguém. Por incrível que pareça, até de fazer pergunta incisiva, de fazer pergunta de colocar, às vezes, o cara na parede. Ou, às vezes, de fazer uma pergunta de levar pro cara e falar assim, o que você faz é errado, né? Eu acho que você vai ser preso, mas tal. E a pessoa do outro lado não gostar e tal. Porque eu acho que eles entendem também esse papel nosso, né? E são poucas vezes que eles podem falar também, né? Se na vez que eles podem falar, eles ficarem com esse tipo de problema, eu acho que eles não falariam. Mas eu lembro que a primeira vez que rolou a chance não foi com Gods. Eu não lembro quando foi a primeira vez, mas eu lembro que quando rolou a primeira vez, eu falei, cara, eu preciso de referência. Eu comecei a estudar, comecei a assistir, a ler outros jornalistas que conversaram com criminosos de outras áreas e tal, para ver como que eu poderia fazer, até onde eu poderia ir. Tive que voltar a dar uma estudada para entender, né? Hoje já funciona de uma maneira mais comum, né? E até a galera que quando eu consigo conversar, eles já entendem o trabalho que eu fiz também, então não existe muito esse negócio de muita preocupação sobre o que vai falar ou não, né? E, por exemplo, o Gods, ele era ali ele faz parte ali de um grupo ali de cards, né? De roubo de cartão Sim. de crédito, né? E o Central do Crime é um ecossistema muito maior, né? Eu queria que você explicasse esse ecossistema muito maior da Central do Crime, que já é a segunda parte do... Basicamente a gente tem o que a gente aborda nos dois documentários. Aqui no 1 a gente meio que aborda mais os lobos solitários, né? Que são os caras que fazem golpes sozinhos, né? Que eles pegam dados financeiros vazados em alguma base, alguma coisa, eles fazem golpes sozinhos e tal. E aí no 2 a gente pega a central do crime, né? Que são, na verdade, mais de 3 bandidos que se juntam para fazer um golpe, né? Tanto que a gente aborda o golpe do motoboy, né? Que a gente precisa ali do cara que faz a ligação, do cara que capta os dados, do motoboy que vai buscar o cartão de crédito, né? Roubado, e depois o cara que aplica o golpe, né? Então, assim, a gente tem no mínimo uns 3 aí, né? Então, a gente aborda mais esses golpes que exigem mais de 2 pessoas para aplicar, né? Para o golpe ser perfeito. Ô, Paião, e como foi essa experiência da gravação aí do documentário, de estar fazendo operações com a polícia ali, operações reais? Não sei se você pode compartilhar bastidores dessas operações. Uhum. Deve ter acontecido muito, deve ter sido um processo de imersão ali que você teve, se você puder compartilhar alguma coisa. A operação a gente consegue de 2 maneiras, né? Na verdade, a operação é de uma maneira só, né? Querendo ou não, precisa vazar para a imprensa de alguma maneira que vai ter a operação, né? Não tem outra maneira. O resto é só o trabalho jornalístico, assim, que todas as emissoras fazem. A gente pode ficar na rua. A rua é local público de gravação. Então, assim, vai ter uma operação naquela casa. A gente pode ficar na rua gravando, que não acontece nada. Então, deixa eu ver se tem alguma história de bastidor engraçada. Teve agora na última, do Predadores Sexuais, a gente recebeu a informação de que o BAEP, o BAEP é a rota do interior de São Paulo, né? Ele faria uma batida na casa de um suposto pedófilo em Sorocaba, né? Que é a operação que a gente traz no filme. E aí a gente chegou lá, a gente só recebemos isso, né? Olha, tal casa vai rolar isso, se vocês estiverem lá, vai dar alguma coisa. E a gente aqui em São Paulo falou, pô, a gente vai viajar até lá, a gente não conhece ninguém. Porque quando você chega sem conhecer ninguém na operação policial, os caras estão nem aí para você. Você pode ficar na rua gravando, mas para levantar informação, para ficar perguntando, assim, é possível tirar alguma informação, mas não é tão fácil quando você não conhece ninguém. E a gente não conhecia ninguém, ainda mais do BAEP, que é a rota do interior, que os caras são bravos pra caramba. A gente falou, pô, já era. O que a gente faz? A gente vai, não vai? Ficou eu e o Renan, né, o diretor. A gente leva equipe, mover equipe para ir... Cara, na operação do Realidade Violada 1, a gente moveu 16 pessoas, né?
Eram 2 jornalistas, 4 produtores, 8 Vocês estavam câmeras. com colete ou despreparados, Não, cara, ali? totalmente peito aberto. Né? Peito aberto. Peito aberto. Era paixão mesmo, amor por aquilo que vocês estavam fazendo. Eu acho que assim, tem que ter colete, eu acho que tem que ter, só que acho que o colete fica mais para a polícia 24 horas, né? Que os caras estão ali dentro da viatura, não que a gente não tenha entrado na viatura também, né? Mas é uma coisa mais frequente e a polícia militar ela é mais ostensiva também, né? A civil ela não é tão ostensiva quanto a militar, ela não é tanto de estar ali para trocar tiro, né? É uma coisa mais investigativa. Então, e aí a gente ficou conversando um pouco o que a gente faz, a gente leva a equipe para Sorocaba, a gente grava, o que a gente faz? A gente ficou nessa e a gente decidiu, falou, cara, vamos fazer uma operação secreta aí, só nós dois, eu e você. A gente vai, nem aluga carro, nem nada, vamos com o nosso próprio carro, vamos lá e vamos ver o que acontece. Aí a gente saiu da redação sexta-feira, 7, 8 horas da noite. Sexta? Não, foi quinta-feira, acho. A gente saiu 7, 8 horas e fomos para Sorocaba. Dormi em Sorocaba para estar na porta da delegacia 4 horas da manhã. Normalmente eles saem esse horário, nem o horário a gente tinha. Que a gente está acostumado, a gente sabe que eles saem, começa a se reunir umas 4. E aí a gente foi de carro até Sorocaba, a gente dormiu lá. E a gente foi para a porta da delegacia, 4 da manhã, para seguir as viaturas indo até o endereço. Chegamos na delegacia, tudo vazio. A gente falou, cara, viemos até aqui de graça, né? Nada. A gente falou, bom, vamos ficar aqui na porta, esperar e vamos ver se acontece alguma coisa. A gente ficou lá esperando e a gente vê passando uma viatura, né? A gente, cara, vamos seguir essa viatura para ver onde que ela vai? Vamos seguir. Mas vamos colocar um endereço no GPS também. Aí a gente colocou o endereço que a gente sabia onde tem no GPS e começamos a seguir a viatura. E a viatura estava indo para o endereço. Aí a gente falou, então beleza, acho que é isso. Lá pelas tantas, no meio do caminho, ela dobra e some. Aí a gente, caramba, bom, vamos pro endereço ainda. E aí a gente foi até o endereço, chegamos lá, tudo vazio, não tinha ninguém. A gente deu volta, ficamos dando volta no quarteirão para ver se tinha alguma viatura muqueada e tal. Deveria ter, mas a gente não viu, né, de P2, assim. E aí a gente resolveu, então, ficar ali por perto da região para ver se chegava alguém no endereço que a gente tinha na mão. E aí a gente estava sentado, assim, esperando dentro do carro, né, com os vidros levantados. E aí a gente viu no retrovisor aí uma barca do BAEP vindo, assim, enorme atrás. Assim. A gente falou, cara, os caras aí, né, chegaram, então estamos tudo certo. Prepara a câmera, começa a se preparar e tal. A viatura parou atrás do nosso carro. E a gente estava uns 150 metros do alvo. Aí a gente, caramba, os caras pararam atrás da gente. Cara, nós vamos tomar um enquadro antes de começar essa operação. Já com medo, né? E aí para uma viatura do BAEP, para 2, para 3, para carro da Civil, para carro do Ministério Público. Cara, começou a vir carro de autoridade. Grande, né? E a gente, meu Deus do céu. E aí o Renan, né, o diretor, já colocou a câmera aqui, né? Eu no motorista aqui desse lado. E aí começou a descer dos carros do BAEP, os caras com escudo, fuzil, os caras completamente armados ali. Fizeram fila. Cara, tipo, filme. Ficou de filme. Fizeram aquela filinha indiana para invadir e tal. E aí, quando eles começaram a passar do lado do nosso carro, eu falei pro Renan, cara, abaixa o vidro que eu preciso informar. Não vamos chegar lá. Se a gente chegar lá e levantar, nós não tomamos tiro aqui. Aí, na hora que eles estavam passando, a gente abriu o vidro, assim, aí eu gritei, imprensa. Aí parou a fila. Foi aquele momento que foram, assim, 5 segundos que pareceu 30, né? Que o tempo para, né? Caralho. A fila parou, o cara da frente com o fuzil olhou para imprensa. E a gente ficou assim, uns 5 segundos, imprensa. Aí ele, imprensa. E foram embora. A gente falou, bom, foi o aval pra gente sair. Aí eu já saí do carro. A gente saímos do carro, já câmera e tal. E aí a operação rolou. Quem quiser assistir tá no Realidade Violada 3, Predadores Sexuais, a operação. Cara, a gente ficou sabendo dos projetos da QD7 que eu preciso compartilhar com todo mundo aqui, né? Vou até olhar para cá. Cara, a QD7 tem feito projetos incríveis, né? Que conectam a cibersegurança com a infra, né? Então, naturalmente, conhecer de infra, ter esse background é muito importante para a arquitetura de um projeto de segurança realmente robusto e efetivo. Então, os caras têm mais de 20 anos aí de experiência. Então, assim, é incrível o que a gente está vendo acontecer nos bastidores. Os caras já estão olhando para pós-quantum, né, que é esse poder computacional e como modelar, né, esses projetos.
E aí tem novidade, né? Tem novidades interessantes aqui que a gente recebeu que simplesmente, né, firmaram novas parcerias, algumas já de longa data e ampliaram essa atuação, e outras recentes aí que complementam muito bem essa entrega, né? Justamente com os principais players de mercado. Então agora a QD7 é um dos principais parceiros também, né, da Akamai, da Nutanix, da Palo Alto e da Arista. Então, cara, assim, solução completíssima. Conversem com os caras, assim, a gente super confia, por isso que a gente fala aqui no Cybercast, e com certeza vão te ajudar muitíssimo. Nossa, cara, complicado, hein? Ô, Paião, você acabou, de certa forma, virando como se fosse um contato, né? Você falou no começo, né, do seu começo, do contato com anônimos, né, no entendimento desse mundo. Você até fez uma entrevista com eles. E, de certa forma, ali você tem um entendimento, considera, né, dos jornalismos, um entendimento desse mundo aí, das células ali, dos anônimos, e virou também como se fosse uma fonte de informações, né, de vazamento. O pessoal entra muito em contato contigo para falar sobre vazamento de empresas, como que funciona. Como que você faz a gestão disso no seu dia a dia? Você tem ferramentas de segurança? Eu não consigo, não. O PSEC, como que você lida com isso? Porque, cara, agora você virou parte ali de um mecanismo ali. Você falou do Assange, do Edward Snowden, de certa forma ali, não na proporção de um Assange, Sim. mas aqui no Brasil você virou uma certa referência para esse tipo de coisa. Cara, na verdade eu não consigo gerenciar. Eu sempre falo isso. Eu queria uns 5 caras para trabalhar comigo só nisso, pra gente conseguir dar conta de tudo que chega, cara. Porque quando chega algum vazamento de dados, algum golpe, alguma coisa, a primeira coisa que eu preciso pensar é qual que é o impacto nacional disso, né? Qual que é o impacto, a relevância desse fato para a gente desprender o tempo ou não. Porque, por exemplo, o que chega de vazamento de dados de clube, de uma farmácia de esquina, de um e-commerce pequeno, cara, é todo dia, é muita coisa. Não dá para cobrir isso. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente recebe isso e a gente encaminha em off mesmo para os afetados. A gente nem chega a publicar e nem nada. Porque não tem relevância nacional, não tem porque eu perder tempo deprimindo alguma outra notícia para soltar uma notícia que o Boteco do Seu Zé vazou dados de 10 clientes. Mas a gente recebe muito. E então, a primeira coisa é fazer esse trabalho de entender o que é publicável e o que não é publicável. E aí, quando tem algo publicável, e aí exige um trabalho que envolve não só gente do Tecmundo, mas também muitas fontes de fora, né? Porque o nível de conhecimento que a gente consegue alcançar não é grande o suficiente porque a gente é jornalista. A gente não trabalha com threat intel, a gente não trabalha com, sei lá, não tem um desenvolvedor voltado para isso, não tem um programador, não tem um cara, sei lá, não tem. Não, a gente é jornalista, a gente sabe fazer uma coisa ou outra ali, mas a gente não vai a fundo. Então, eu conheço o pessoal do mercado que me ajuda há muito tempo como fonte, então eu já aciono esses contatos, falo, cara, eu recebi isso daqui, contatos de pessoas que eu sei que são do mercado, pessoas sérias, pessoas que não vão abrir o que está acontecendo, não vão jogar na internet o que está acontecendo. E aí a gente faz toda essa apuração em conjunto, e aí a gente entra em contato com o afetado também, a gente nunca publica sem entrar em contato com o afetado. E aí a gente tenta fazer esse disclosure, esse trabalho de mostrar o que está acontecendo da maneira mais assertiva possível para o cliente ou para o leitor ou, enfim, para o cidadão, né? O nosso foco é o cidadão sempre, não é a empresa, por incrível que pareça. Mesmo que a gente avise a empresa, o nosso compromisso é com o leitor, não é com a empresa. Paião, é exatamente isso que eu ia chegar agora, porque se o impacto sempre é uma busca, essa curadoria por algo nacional, a gente está falando aí de grandes empresas, grandes acontecimentos. E aí a gente esbarra ali, como é que fica essa linha tênue entre, né, a neutralidade, ou entre o furo, ou entre levar informação. E muitas vezes você já deve ter esbarrado em situações que vão quebrar ali, né, trincar muitas vezes a imagem de uma grande companhia. Sim. Como que normalmente é tratado isso, cara? Cara, eu acho que assim,
o que a gente pode fazer, eu vou te falar que eu não penso nisso, assim, eu não penso na imagem da empresa. Eu não penso, putz, isso aqui vai machucar a empresa, porque não é o meu compromisso, não é com a empresa. Mas isso não significa que a gente também quer foder a empresa. Isso significa que a gente vai entrar em contato com a empresa, ela não vai ser pega de calça curta e ela vai receber um tempo para resolver esse problema. Dependendo de como a empresa age, a gente às vezes não vê nem necessidade de publicação, né? Já houveram casos de e-commerces bem grandes que a gente ia estar com a reportagem pronta, de vazamento de dados e tal. Eles falaram para a gente, olha, amanhã a gente está soltando um comunicado para todos os clientes com tudo isso, explicando tudo o que aconteceu, tal. Falei, tá bom, vamos esperar. E, de fato, aconteceu. E aí a gente falou, então não tem porquê a gente... A gente vai, obviamente, noticiar o que eles fizeram, né? Por exemplo, lojas não sei o que lá... comunicou os clientes de um tal. Pronto, acabou. Não tem por que a gente tentar entrevistar o cara, tentar ver, tentar tirar do chão algo que a empresa está escondendo. Não tem por quê. Esse contrato não é um aval, né? Não é um pedido de aval. E sim, olha, eu estou te informando para você ter um tempo hábil não, a gente não recebe aval ou não de empresa. Isso não existe. Legal, isso não existe. Legal. Já houve há alguns anos. Hoje em dia não tem acontecido mais da empresa falar, não, a gente não permite que vocês publiquem, ou a gente vai processar vocês, ou a gente vai não sei o que. A gente fala, tá bom, a gente vai publicar. E é isso. Não tem o que fazer. Cara, uma pergunta que deve estar todo mundo aqui que deve estar se perguntando, eu vou fazer. Né? Imagino que você já tenha feito várias reportagens com... Ali, acabou de acontecer a operação e você ter espaço para poder falar com o cybercriminoso. E, no final das contas, todos são... né, criminoso, né? Uhum. Então, criminoso é criminoso e te gera Sim. possivelmente algum receio. Sim. Né? Nesses anos todos aí, teve algo que aconteceu aí de bastidor que você falou, cara, esse dia assustou pelo menos. Esse dia aí eu fiquei receoso porque a conversa foi tensa ou porque a forma de reação foi... Com o criminoso? Com o criminoso. Cara, por incrível que pareça, não. Eu acho que o perfil do cybercriminoso ele é um pouco diferente do perfil do criminoso de rua, né? Então, pelo menos comigo nunca aconteceu, eu posso estar errado também. Pelo contrário, as vezes que eu fiquei mais, agora bateu errado, agora não foi legal, foi ameaça de morte, né? A anônima, né? Porque quando a gente derruba golpe de Carder, os caras estão fazendo golpe aqui e tal, tá rendendo uma grana muito boa, a gente vai lá e derruba, os caras ficam putos, né? Então, ameaça de morte e ameaça de processo, quando o advogado vem falar com você, é uma coisa mais criminal, pessoal e tal, você fica meio... Que foi o caso do Banco Inter, né? O caso do Banco Inter foi um processo... Eles chegaram a enviar notificação extrajudicial, me colocaram numa call com um monte de advogado para fazer pressão. Aconteceu isso com o Banco Inter. Então, assim, esses foram momentos que bateu legal, né? Você fica meio, pra que isso, né? Sim. Pai, uma outra pergunta. Como fica o psicológico? Em um dos documentários você ali abordou, né, um golpe do motoboy passando ali o cartão do velhinho, de uma velhinha. E aí a gente tem essa situação também de, vamos dizer assim, de abuso de menores. Cara, é uma situação completamente pesada, né, cara? Que a gente... começa a pensar até onde vai o ser humano, né? A maldade do ser humano. Sim. E aí, como que fica? Como que você lida com essa parte psicológica, cara? Cara, não lido. A gente... Terapia tá em dia, pai? Eu tô voltando agora, né? Tô voltando agora, né, cara? Na verdade, o Realidade Violada 3 pessoalmente me quebrou, né? Pessoalmente, assim, psicologicamente. Por quê, Palhão? Você pode entrar em detalhe? Cara, ele me quebrou porque, assim, quando a gente fez por exemplo, e em vários casos, a gente encontrou vítimas que nem a Dona Marieta, né? A Dona Marieta, ela era uma senhora que caiu no golpe do motoboy, ela entregou o cartão de crédito dela pro motoboy num golpe e ela teve 15 mil reais raspados da conta dela. Só que esses 15 mil reais, muita gente pode estar assistindo e pensando, 15 mil reais. Era o dinheiro que ela juntou a vida inteira. E ela perdeu esses 15 mil reais, processou o banco e tal, o banco ressarciu acho que 6 mil reais. Mas... Então, isso são casos que são tristes, são casos que pegam muito e tal. E a gente fica... Depois que vai ao ar, depois que a gente publica e tal, a gente ainda tenta fazer um recontato com a pessoa só para ver como ela tá, a repercussão e essas coisas.
Só que o Realidade Violada 3, a gente abordou predadores sexuais, né? A pedofilia e Bem tudo. pesado, né? Então. E a gente conversou com vítima, a gente teve que investigar, a gente teve que ver muito vídeo, muita imagem, enfim. E aí isso, cara, mexe muito com a cabeça, muito com a cabeça. Porque você fica um mês, às vezes, assim, todo dia, toda noite, acessando, investigando, buscando. Você encontra coisas que você fala, cara, eu queria derrubar isso, mas eu não sei como. Queria e não sei como. E você manda para as autoridades. Às vezes nem as autoridades conseguem. Às vezes os grupos... Você vê um grupo sendo formado ali que eles estão compartilhando foto de menores só de 2 a 4 anos, né? Eles estão... são os vídeos só disso, né? Aí você está investigando e você fala, pô, vou encontrar alguém, o grupo acaba, dura uma semana. Aí a polícia tenta ir para cima, só o tempo de aceitar o ofício da polícia também ir para cima disso, o grupo já se desmantelou e já fez outro em outro lugar. Então, cara, ele me deu por muito tempo, eu tô começando, assim, psicologicamente a melhorar até agora só sobre isso, assim. Por muito tempo, uma sensação meio de impunidade. Cara, de que tá tudo perdido, assim, sabe? Você fica meio desacreditado, assim, da vida. É meio complicado. Mas, ao mesmo tempo, a gente se segura sabendo que tem gente muito boa atrás de tudo isso, né? Tem gente muito boa fazendo um trabalho muito bom. Então... Falar aqui do nosso parceirão do Cybercast, que é a Inspira Capital. Cara, os caras são um hub de soluções e, principalmente, marketing full service para empresas de tecnologia. Então, aí, né, você que trabalha muito buscando leads de high ticket, né, tem aí teu time comercial, etc., e precisa, né, montar uma estratégia, ter um time especializado para marketing digital, e aí tráfego pago, SEO, várias estratégias de marketing, automatizações, enfim, ajudando o teu time comercial a performar muito mais. Esses são os caras, especialistas para empresas tech. Justamente o diferencial deles é traduzir todo o teu escopo técnico para traduzir isso para uma mensagem de venda e fazer o teu negócio vender mais. A gente super indica esses caras. Cara, você me lembrou... Eu ia assistir, mas acho que eu não sei se eu vou assistir, porque... Tem que ter estômago. Tem algo muito mais leve, né? Porque é um filme, que é O Som da Liberdade, que me deixou, assim, porra, sei lá, meses, assim, revoltado e se querendo fazer algo, né? Querendo virar até meio justiceiro. Então, imagina você tendo que participar da investigação, ver muita coisa, né? É absurdo, né, cara? O Som da Liberdade, ele traz de forma ficcional isso muito bem. A gente tenta mostrar de um modo real como que acontece, né? Tanto que a gente traz até um relato de policiais contando casos. Você fala, cara, assim, de quanto ganha quando um cara sequestra uma criança. E aí ele começa a dar os valores de tudo que acontece com essa criança e tal. É um tema muito pesado. E mexe com todo mundo. E eu acho que tem que mexer também, viu, cara? Assim, na faculdade de jornalismo, a gente aprende o seguinte, que o jornalista não pode se envolver com a notícia, né? Ele tem que ser um ser totalmente libado de opinião, um ser totalmente à parte do que está acontecendo. Cara, eu por muito tempo tentei ser assim, mas hoje eu acho que se o jornalista ele não se envolve, se ele não tem tesão no que ele faz, ele tá morto por dentro, assim. Ele não é... eu acho que o jornalista ele tem que ter uma veia muito mais próxima do que outros jornalistas tentaram fazer. Milor Fernandes, Revista Realidade, o Serjão de Souza, jornalistas das antigas que acreditavam que o jornalista ele precisa se envolver com a notícia, se envolver com a matéria para conseguir entender aquela dor, para conseguir refletir aquela dor, para conseguir entender o que está acontecendo, para passar essa mensagem da forma mais precisa possível, não da forma ilibada. E, às vezes, nem toda notícia tem dois lados da moeda, né? Às vezes é um lado só. Não tem jeito. E, Paião, o que você sente que, de repente, se mudasse, você fala assim, cara, se isso mudasse, isso traria mitigação desse problema ou resolveria, não sei se legislação ou algum órgão, a criação de alguma coisa, o que você sente? Porque você está ali em contato ali, né? Velocidade, a todo momento. né? Como ele falou, velocidade, sair. morosidade. O que você sugeriria que, de repente, diminuiria com esses acontecimentos? Né? Eu acho que, na verdade,
a segurança pública, ela precisa entender, as autoridades de segurança pública, que hoje o cybercrime ele é tão ou mais perigoso que o crime de rua, né? Ele é mais rápido que o crime de rua e ele pode levantar ainda valores maiores, né? E gera danos tão grandes quanto, né? A única diferença é que talvez não exista um homicídio direto. Porque indireto, às vezes pode existir, né? Às vezes, se você tirar um dinheiro de uma pessoa que tem para fazer um tratamento, você está matando ela indiretamente por meio de um golpe. Então, eu sou uma pessoa progressista, né? Só que eu acredito muito, nesse caso, no endurecimento de penas de cybercrime. Eu acho que o cybercrime precisa ser encarado de uma maneira muito mais séria do como ele é hoje. E, Paião, para quem está te assistindo e está pensando lá, cara, um dia eu quero ser um Paião da vida. Não, o que Desista, não faça isso. O que você sugeriria? Atualiza o LinkedIn. O que você recomendaria, assim, que você, olhando lá atrás, fala, cara, eu não faria isso, eu mudaria isso aqui que eu fiz lá no passado, não sei se tem alguma coisa. Enfim, estudaria isso, faria isso. Enfim, tem alguma receita, alguma coisa que você gostaria de falar? Alguém que gostaria de... Eu posso falar dos meus erros, né? Não cometa os meus erros, né? Eu me formei em jornalismo, eu acho importante ainda, se você quiser trabalhar com jornalismo mesmo, eu acho importante ter essa formação, mesmo que o diploma não seja mais válido para exercer o jornalismo. E eu sou a favor de não precisar do diploma, eu acho que todo mundo tem a capacidade... Tem muitas fontes, muitos profissionais incríveis no mercado que têm que ser capazes de publicar algo, de investigar algo, enfim. Eu acho que, sim, é importante estudar jornalismo, mas é importante também você aprender o que você quer e se especializar nisso. Eu não sei, eu acho que eu estou com a cabeça muito velha, estou com dificuldade de me especializar muito, mas, por exemplo, eu deveria fazer alguns cursos certificados na área da cibersegurança para aprender e não depender tanto de fontes para me ajudarem, não depender tanto dos outros para me ajudar em apuração. Então... É uma informação mais multidisciplinar, né? É muito importante. Multidisciplinar, é muito importante você ser multidisciplinar, você entender o que você gosta, você estudar todas as pontas disso, se formar em pontas diferentes disso, né? Para você conseguir ser uma referência maior sobre isso. A única coisa que eu sei que isso é só o tempo que vai te dar e dificilmente algum lugar vai te ensinar, é como conversar com pessoas diferentes e fazer essa pessoa conversar com você e trocar uma ideia com você numa boa e te dar a informação que você precisa, né? Mas isso é uma coisa que é só a prática que vai dar. E todo jornalista com 1000 anos de história, de casa, tem. Então... E, Paião, com relação ao que aconteceu ontem, você não tem nenhum furo para dar para gente? Aconteceu ontem? Informação do grupo de apagão? Temos apagão. Ou alguma cara, coisa que está para acontecer, alguma operação que já está sendo feita, que você fala, cara, isso aqui, essa operação está ocorrendo e vai aparecer logo mais na mídia, vai repercutir alguma coisa, alguma história que de repente não está nos holofotes ali, todo mundo enxergando. Tem o que eu lembro que tem essa questão do cybercrime atuando bastante para telecomunicações, né? Derrubando ali as operadoras e colocando ali os equipamentos, né? De vários grupos criminosos, né? De uso de internet em vários estados brasileiros, né? Isso aí já é uma tônica real. Não sei se você pode comentar, né? Cara, para falar a real, eu tô mais agora lidando. De janeiro para cá, antes de janeiro, eu trabalhava como editor de conteúdo original e cibersegurança no Tecmundo. Era o meu trabalho, eu ficava mergulhado na cibersegurança o dia inteiro. De janeiro para cá, eu tô como editor-chefe. Então, eu não consigo ficar mais dentro do cybercrime como eu ficava antes. Então, eu tô sendo mais receptivo do que investigativo, do que de ir atrás. Então, eu tô mais recebendo as coisas do que tentando buscar. Então, eu não tenho... No momento, eu não estou trabalhando até em nada nesse sentido. Não sei algo que pode acontecer, mas eu acho que esse apagão que aconteceu, talvez ele não tenha nada relacionado a cyberataque, nem nada disso. Mas eu acho que ele indica um caminho de próximos ataques que possam acontecer, sim. Ataques à grid, ataques aos sistemas escada, porque a gente vê que... No Brasil, esses sistemas ainda têm muitas vulnerabilidades. A gente encontra... E parece que está cada dia aparecendo mais vulnerabilidade. Ontem mesmo, o Google falou que foram encontradas 74 vulnerabilidades de dia zero em 2024 no Android.
74. Só no Android. Só no Android. Então, assim, eu acho que com o tempo a gente vai começar a ver essas tentativas de ataques de grupos dissidentes, né? Ou de grupos patrocinados por outros países, atacando outros países, o grid, né? Energia elétrica, atacando, realizando esses tipos de ataques. Eu acho que é bem provável que isso venha acontecer. Junto com o ataque de ransomware nesse meio, né? Porque o ransomware a gente sabe que, é um dos ataques que mais podem travar uma infraestrutura. Então, a gente está vendo que essa história Rússia e Ucrânia que está tomando bastante tempo. Agora, Estados Unidos aumentando tarifa, entrando em guerra comercial com China. A gente vê que o caminho da cyberguerra está cada vez mais aberto. E, Paião, até saiu uma notícia, né, que estava sendo investigado, que o Brasil, na teoria, teria feito um ataque contra as usinas de Itaipu, né? E o Paraguai, né? Isso, contra o Paraguai. Uma coisa inédita aqui no Brasil, né? Da gente pensar esse conflito geopolítico que está acontecendo no mundo. Isso está se autoescalando de uma forma que parece que a tônica agora, desse momento, vai ser isso para mais, né? Vão acontecer mais vezes. Vão. Não sei se você gostaria também de comentar, não sei se você assistiu, tem um filme no Netflix que é o Zero Day. Não assisti ainda. Não assistiu? Não assisti ainda. Tô precisando ver, já me falaram. Tá precisando ver, porque é um assisti filme que ainda. também... Tem um pessoal que vem aqui e comenta, gostei, não gostei, né? E fala muito disso. E tem um filme também que foi patrocinado ali, acho que pela esposa do Barack Obama e pelo Barack Obama, nenhum de nós que tem aquele problema, que o cara hackeia os satélites e corta com a comunicação também. O Mundo Depois de Nós. Isso, O Mundo Depois de Nós. Você assistiu esse? Esse eu assisti. O que você achou do filme, cara, para a realidade do... Cara, obviamente muito apocalíptico aquilo, né? Eu acho que não será possível. Eu acho que a gente tende sempre a buscar sempre o cenário mais apocalíptico. A gente tem isso muito de Hollywood, né? Mas eu acho que, assim, obviamente, problemas localizados a gente vai enfrentar com certeza. Mas problemas generalizados, ainda mais daquele jeito que o filme aborda, eu acho que não. É muito também vem muito desse nosso desejo meio consciente que a gente tem. Desejo não, esse medo inconsciente de que o mundo acabe, né? Antes de 2012, todo mundo ficava, 2012, o mundo vai acabar, e não sei o quê. Aí os filmes, as teorias maias, e não sei o quê. A gente vê o ser humano sempre tem isso. E as invasões de OVNI. Vai ser o último Papa. O Papa, agora tá nessa, né? Eu tava vendo que... Papa versus Trump. O próximo Papa vai ser o último, as teorias. A gente tem essa coisa catastrófica dentro da gente, né? E a cibersegurança eu acho que não foge disso, né? Só que eu acho que tudo isso é mais hollywoodiano do que real, né? Eu não acho... Óbvio, eu posso errar, mas eu não acho que a gente nunca vai ver um cyberataque que vai derrubar a Europa inteira, de fato. A gente nunca vai ver algo nesse sentido. Talvez a gente veja inconsistências de sistemas que durem algumas horas, que nem o caso da CrowdStrike, que não foi um ataque. Ela teve um problema num patch de atualização e os aeroportos ficaram um tempo meio ali fora, tal. Talvez isso a gente passe, mas passar por uma parada, tipo, todos os Teslas vão dirigir junto ao mesmo tempo para um lugar, para atacar um lugar. Acho que isso daí Bem a gente apocalíptico, né? eu acho que não. Eu acho que esse tipo de coisa... Até porque a cibersegurança, cada vez mais, ela caminha... Ela já caminha, sim, e cada vez mais ela caminha para essa defesa em camadas, né? Em cebolas, essa redundância. E essa redundância é muito importante exatamente para não acontecer essas coisas, né? Se um sistema falha, você tem outro backup, que você tem outro backup. E, Paião, o que você pensa, por exemplo, dessa parte de privacidade e anonimato, né? Que é uma coisa envolvendo aí Edward Snowden, Assange. Por exemplo, você usa essas ferramentas, né, no dia a dia ali para o seu trabalho. O que você pensa disso? Eu acho importante... eu acho que, na verdade, privacidade é uma discussão complexa, né? Porque a gente sabe que privacidade e segurança são coisas que, às vezes, caminham separadas, né? A gente quer uma sociedade mais segura, mas até que ponto a gente está aberto a abrir mão da nossa privacidade para ter uma sociedade mais segura? É uma questão muito complexa, mas eu advogo a favor sempre da privacidade da pessoa na internet e em qualquer ponto para que ela não seja tão facilmente rastreada por empresas ou governo.
Eu acho que é muito importante o ser humano, o cidadão, ele poder ser livre para fazer a busca que ele quiser sem o governo ficar em cima. Agora, o que eu também acho importante é a gente ter autoridades, empresas e governos que também consigam fazer um trabalho para capturar quem está acessando coisas que são criminosas, né? Como honeypots, fazer essas armadilhas, né? Tá sempre ali de olho para pegar quem está fazendo esse tipo de navegação. Paião, você assistiu o Quinto Poder? Do Assange, do, o filme. do Assange. Assisti, mas ele é antigo, né? Antigo. Eu não lembro direito do filme. Antigo, mas sim. assistiu. Sim. Você já parou para pensar que você teve, de repente, olhando para esse filme, teve chance de ir para um caminho parecido, vamos dizer assim, claro, o Assange foi uma proporção global, né, mundial, mas de você ter esse caminho ali de trilhar aquilo, a continuação de um trabalho desse tipo? Já passou isso na sua cabeça? Seria uma honra enorme, só que acho que eu nunca cheguei num... Pelo menos aqui no Brasil, né? Vamos dizer assim, na proporção não tão global assim, mas no Brasil, alguma coisa assim. Cara, eu nunca cheguei a... Infelizmente, gostaria muito de cobrir algo do tipo, mas a pegar algo mais profundo no que toca espionagem, ferramenta de vigilância do governo. Agora, o que está acontecendo, o último assunto que tem e o que a gente tenta cobrir é mais sobre como funciona, né? A questão que a gente está enfrentando agora é da First Mile, né? Aquela ferramenta que foi contratada na época do governo Temer, se eu não me engano, ou do governo Bolsonaro, foi um dos dois governos que contratou a First Mile, que é a ferramenta de vigilância, né? Que ela... Pegasus, enfim. É como se fosse um Pegasus, né? Para invadir celular de ativista, de jornalista, de outros políticos, para ver o que está acontecendo lá dentro, né? Mas o que aconteceu... Porque só assim, o Paião, o que ele fez foi uma sistematização, por exemplo, do que você está recebendo, e ele tinha um time ali que analisava e soltava isso. Então, o que ele fez foi exatamente pegar isso tudo que você está recebendo, vamos organizar e vamos distribuir e vamos publicar. Era isso que... Mas aí você vê que é difícil mexer com questão de governo, né? Você ser de um governo e você atacar o seu próprio governo... No Brasil, eu ainda digo que isso é mais tranquilo, por incrível que pareça, né? Mesmo a gente tá passando por alguns problemas bem graves nesse sentido, estamos sim. Só que a gente ainda não é que nem o governo dos Estados Unidos, né? Você mexer com o governo dos Estados Unidos ainda é pior, né? E o Assange mexeu. Então, você vê que hoje ele virou um pária por anos, teve que ficar escondido, teve que... Hoje eu nem sei... Hoje ele tá na Rússia, o Assange? acho que ele... não, quem estava na Rússia é o Snowden, né? Ele está em Londres, acho. Outro país, acho que era... Não sei se era Londres, mas acho que foi solto recentemente. O cara não pode morar no próprio país, né? Sim. E assim, mexer com o governo é uma coisa muito complicada. Mas eu gostaria de ter a honra de um dia conseguir revelar talvez alguma coisa que esteja acontecendo. Mas eu torço para que não exista nada disso. Eu torço para que o governo atual e os próximos governos que venham não agridam a privacidade do cidadão que nem os Estados Unidos agrediu. Sim. E até a nossa própria, né? Porque foi o Snowden, né? Que revelou que... o Prisma, né? Teve o programa Prisma. Né? Então, que a gente era O monitorado, cenário né? da Petrobras, lá da espionagem. Que a presidente, na época, era acompanhada, enfim. Ô, Paião, já que você tinha comentado sobre uma das formas seria aumentar pena, né? Enfim, eu acho que isso para várias questões. E a gente acabou passando pelo que mais te impactou e eu lembrei, já que hoje a gente está empolgado aqui de falar de filme e série, recente teve uma Adolescência, né? A série de um garoto de 13 anos que foi ali, né? Teve um cyberbullying não tão deflagrado, né? A série é bem... passa por isso, mas a gente sabe o quanto isso ainda é discutido, até que ponto é crime, até que ponto são crianças se expressando. Sim. E aí, dessa tua vivência, creio eu, até que pegando esses últimos 10 anos, você passou por vários momentos geracionais, principalmente agora, acho que nesse boom dos últimos 5 para cá. Que você, se você passou por algo, por outras coisas mais leves, né? Porque acho que aquele caso é muito pesado, mas ainda assim é cruel, mesmo que partindo de crianças. O que você... Se você viu algo, vamos falar do ponto positivo. Se você tem visto alguma evolução nesse sentido, sei lá, práticas, ações
diminuição? Porque a gente vê boom, né? A gente vê coisas específicas, pontuais, muito grandes, mas a gente não tem noção dessa proporção. Você tem algo para comentar disso? Cara, não vejo, pelo contrário, eu vejo um caminho, eu sou muito pessimista sobre o nosso futuro, né? Eu vejo um caminho bem distópico para a gente, né? A gente vê cada vez mais as empresas de redes sociais buscando o lucro acima de absolutamente tudo, e quando elas buscam o lucro acima de absolutamente tudo, isso gera um problema muito grande, né? Que é isso que a gente está vendo. A gente vê esse crescimento que o pessoal chama de incel, né? Que a adolescência trata. A gente vê um aumento muito grande de direitos das mulheres sendo tolhidos, de homens sendo bombardeados com esse conteúdo autossuficiente, né? Esse conteúdo autossuficiente no sentido de celibatários involuntários, né? E isso acaba destruindo já o psicológico desses homens, que já é um psicológico frágil, e ele acaba sendo destruído, cooptado por um grupo que tem muito engajamento na internet. Com muito engajamento, isso gera clique, gera anúncio, gera... Então, a gente vê um aumento muito grande nesse sentido, de homens sendo desconectados da sociedade para acharem que a sociedade é uma grande internet, né? E de fato é, querendo ou não, e está tendo essa transformação que gera engajamento para as empresas. E, ao mesmo tempo, a gente vê isso politicamente também. A gente vê cada vez mais um país completamente separado, engajado em bolhas sociais para gerar clique, para gerar deixar todo mundo preso nas próprias bolhas, porque aí você clica mais, né? Porque a partir do momento que você vê uma notícia, você vê alguma coisa que vai de encontro com o que você acredita, você deixa de clicar. Cada vez mais as pessoas não clicam para serem informadas, ou não clicam para aprender, não clicam para estudar, para investigar, elas clicam para validar o que elas sentem. Então, a gente vê cada vez mais as redes sociais lutando para criar essas bolhas, e criar essas bolhas que separam as pessoas e deixam elas sendo validadas no que elas acham, né? Validando tudo o que elas acham. Esse é o pessimismo. Aí agora eu também vou me arriscar a opinar aqui. Você também enxerga que, se a gente fosse tentar escolher... Claro que tem várias causas aí, se a gente for puxar, né? Psicológica, cultural, enfim. Mas essa desassociação da realidade, né? Eu acho que parece que o algoritmo... Tanto é que a gente tem aquele, né, documentário saiu na própria Netflix, os ex-engenheiros de software falando que eles pararam de trabalhar porque eles acharam aquilo... Então, o quanto você vê que... já que você é pessimista, eu acho que você vê que é não reversível essa desassociação? Não é reversível, porque, querendo ou não, no final das contas, toda empresa quer ter o maior número de usuários, quer ter quer ter mais dinheiro. A gente vê que ao mesmo tempo, se o governo vem pesado nisso, a gente entra nessa discussão do governo mexendo com empresas, até que ponto vai tolher também a liberdade do usuário. É tudo muito complexo. Só que as empresas, elas precisam começar a fazer um trabalho, querendo ou não, voltado para o cybercrime que acontece dentro dessas redes. E eu sinto que muito desse trabalho ele é feito de maneira reativa, né? A empresa precisa receber a denúncia para tomar alguma ação. Eu não sinto que há um trabalho investigativo suficiente para derrubar esse tipo de conteúdo. Porque hoje, se você abre uma conta nova em qualquer rede social, em questão de 1 hora você é bombardeado com assuntos psicológicos referentes ao seu gênero, ao seu sexo. Você é bombardeado com assuntos políticos. Essa questão do algoritmo ali que fica rodando é uma questão que eu acho que as empresas deveriam olhar um pouco além só do lucro, mas também o que elas querem construir. E ainda mais com essa questão de inteligência artificial, né? Que é uma arma poderosa, né? Na mão, pro bem e pro mal, né? Não sei se você também está vendo questão de crimes para inteligência artificial. Sim. Tem acontecido bastante? Cara, assim, tem e vai cada vez mais, né? A gente sabe que, por exemplo, a questão dos vídeos falsos, né? Cara, imagina na próxima eleição já como é que vai ser na de agora.
As tiazinhas do WhatsApp recebendo vídeo do outro candidato fazendo coisas absurdas, naquela qualidade baixa, já que no WhatsApp o arquivo é compartilhado. Eu acho que a próxima eleição vai ser a primeira que a gente vai ter, de fato, um número absurdo de vídeos falsos incriminando candidatos, de vídeos falsos, sim, áudios falsos, cada vez mais. Porque hoje, cara, você vê... Esses dias, o que foi que eu recebi? Eu recebi um vídeo do Silvio Santos jogando bola. Cara, perfeito, era ele ali. É ele. Você fala, porra... Imagina você explicar para um senhor de idade que não é o Silvio Santos, olha, que o Silvio Santos já morreu. Cara, ele tá vendo ali. Não, vou te falar, eu quando assisti, eu falei, cara, peraí, isso aqui é falso. Sabe quando bate um ruim, você fala, meu, não é possível que isso aqui aconteceu, você fica meio, caraca. Então, imagina, nem precisa ser idoso, né? Assim, alguém que já não tem um traquejo digital tão grande, cara, porra. E, Paião, tem algo que você possa adiantar? Por exemplo, não sei se você ficou sabendo, o Daniel Nascimento, que teve aquela história, que parou com a internet uma semana no Nordeste, né? Ele lançou um livro, dn.com, e ele conseguiu agora, que a história dele, ele tinha lançado já esse livro, repercutiu bastante em cibersegurança, né? Falando dessa parte do cybercrime. E agora ele conseguiu um filme. Então, ele tem um produtor, tá para lançar, para sair, acho que... Não sei se vai para o cinema, enfim, mas tá para se lançar desse filme. E talvez, eu acho que o documentário, ele abriu as portas para isso. Para possibilitar... Acredito que sim, para possibilitar esse tipo de coisa, esses filmes sendo lançados. E aí eu gostaria de acreditar que sim, né? Eu acredito que sim, porque eu acho que o documentário, ele bateu forte, né? Uhum. E aí eu queria perguntar para você se, de repente, você tem spoilers aí de, por exemplo, teve 1, 2 ou 3. Sim. Se vocês pensam em lançar o 4º, o 5º, e se, de repente, você pode adiantar os assuntos dos lançamentos. Sim. O Realidade Violada, a gente só consegue fazer esse documentário com patrocínio. Porque ele é muito caro de ser feito, assim, são muitas pessoas, não só a equipe do Tecmundo que faz também, né? A gente conta com muitos freelancers que ajudam a gente, que vai, cara, desde motoristas que ajudam a gente na locomoção, até operador de drone, o cara que faz toda a questão da arte gráfica do documentário, câmeras também que vão nessas operações. Então, é muita gente, assim, é uma equipe, cara, se você for ver nos créditos, assim, mais de 30 pessoas envolvidas, né? Então, é muita gente. Então, a gente... E grana, né? Imagine os valores. Então, a gente está indo para o mercado para ver se tem algum patrocinador interessado. A gente vai primeiro falar de novo com a Avast para ver se a Avast quer renovar o contrato, tal, quer continuar fazendo esse projeto. E a gente vai começar a abordar outras marcas para ver se outras marcas também têm interesse da gente continuar produzindo Realidade Violada. O próximo tema que a gente queria tocar, provavelmente, seria o tema assalto a banco, que ia tocar muito em ransomware. Eu cobri em 2022, se eu não me engano, ou 2023, um ransomware no Banco BRB de Brasília. E eu conversei com o cara que operou o ransomware, né? O cara que foi ele que me enviou, a gente deu esse furo. E ele foi encontrado pela Federal, ele está preso lá. Eu ia tentar entrevistar esse cara, tentar levantar um pouco mais como é que um ransomware pode atacar bancos e também cidadãos, né? A gente provavelmente iria para esse caminho. A Norton chegou a soltar também uma série de documentários falando muito de data center à prova de balas, né? Que seriam os data centers onde o Assange hospedou o conteúdo do Wikileaks e seriam protegidos ali, você não conseguiria fazer o takedown de forma convencional. E tem operadores de ransomware, tem operadores de cybercrime. Chegou a passar, né, alguns capítulos ali, alguns episódios, falou da Romênia, né, uma cidade do cybercrime. Foi bem bacana também, mas aí eles acabaram tirando. Não sei se ficou alto o valor, né, desse investimento, mas, enfim, acabaram tirando do ar, né? A gente não tem mais isso. Mas chegaram a comentar, por exemplo, países que têm
um data center no meio do oceano e que não tem legislação nenhuma, e os caras hospedam artefatos criminosos e fazem todo o crime lá naquele país que não tem lei. Olha, da Norton? Da Norton. Eu vou atrás para assistir. Bem antigo. E foi bem bacana. A gente vê... Esse relato vem muito de Estados Unidos e companhias, né? Mas a gente vê muito equipes criminosas, né? Que são patrocinadas por países, né? A gente tem... acho que é a APT-40 da Rússia, o Cozy Bear da Rússia. Não, acho que o APT é da Coreia do Norte. Que são grupos cybercriminosos que são patrocinados por governos, né? Para realizar esse tipo de ataque. Agora você comentou, e essa questão, por exemplo, da usina do Itaipu, de repente gerou. Será que o Brasil já tem também? Porque Cara, já eu fez fiquei uma pensando sobre desse isso, porque tamanho? depois rolou Ou um papo. em off, não existe a formalização, mas já teve uma mobilização de ter essa questão do Pegasus, que o Brasil chegou a adquirir o Pegasus, enfim, né? Então, o Pegasus, parece que eles tentaram. Ficou nesse vai e não vai. Mas eles conseguiram essa first mile, né? Que seria como se fosse um Pegasus aí, né? Seria mais ou menos esse Você sentido. chegou a cobrir o First Mile? Não, a gente só cobriu as movimentações, né? Movimentações. Mas o furo não foi nosso. Se eu não me engano, o furo foi do Globo, se eu não me engano, que descobriu isso daí. Paião, queria perguntar, você gravou um episódio com uma célula do Anonymous. Queria que você explicasse um pouquinho mais essa célula, como que foi o episódio para o pessoal, e se você puder contar algum bastidor, se ocorreu, enfim, esse contato é importante com o Anonymous que você teve. Lembra que eu contei no começo que uma moça do Anonymous falou comigo? Tá? Então, e aí eu comecei a conhecer mais esse pessoal das células do Brasil e ficar mais por dentro de como eles operavam aqui no Brasil, né? Porque, para quem não sabe, o Anonymous ele é uma ideia e existem células que atuam, né? Grupos que atuam dentro dessa ideia. E no Brasil tinham alguns grupos, né? Até 2015, 2016. Aí todos os grupos acabaram, não sei porquê, não existia mais grupo Anonymous no Brasil. E eu sempre quis levar para a tela, tentar conversar com alguém, mostrar esse outro lado, tal. E nunca tinha conseguido. Aí, se eu não me engano, em 2021, uma célula voltou. E eu fiquei sabendo. Aí eu entrei em contato com essa célula e falei, conversa com a gente, tal, não sei o que lá. Aí um topou conversar. E ele foi até a redação. E a gente publicou em 2021 uma conversa com ele, uma entrevista só eu e um cara. Ele foi... A entrevista também ele não tá mascarado, mas ele tá de capuz e a gente deixou escuro, né? Pra ele não ser reconhecido. E rolou essa entrevista super bem e tal, não sei o que lá. Passou. E aí a gente começou a investigar o Realidade Violada 3, Predadores Sexuais, e a gente descobriu uma célula Anonymous, que chamava Etersec, que fazia muito trabalho investigativo sobre isso, né? Que expunha muito site da Deep Web, que tinha conteúdo de menores. Eles expunham e tentavam derrubar. Eu falei, eu preciso conversar com eles. E aí, por meio dessa moça, dessa fonte que eu conhecia, eu perguntei, eu cheguei nela e falei, você conhece alguém dessa célula? Ela conhecia. Aí ela me apresentou para eles. Acontece que eles já conheciam o meu trabalho também. E aí a gente começou a conversar, alinhando nesse sentido da gente fazer uma entrevista com eles e tal, e não sei o quê. E aí eu coloquei, só que precisa ser em vídeo. Eu preciso que vocês... eu não sei, eu até hoje não sei de onde eles são, de que estado eles são. Cada um é em um estado, é no Brasil inteiro, assim. E aí eu participei de algumas reuniões com eles, né? Só eu dando a cara na reunião, assim, todo mundo mascarado, né? Foi super engraçado. E eu tentando combinar com eles, olha, a gente precisa se encontrar para ficar mais crível, para a entrevista ficar mais legal e tal, não sei o que lá. E aí eles falaram, não, a gente topa, mas a gente gostaria que você também falasse sobre mais coisas do nosso trabalho, mostrasse mais o que a gente faz, que eles atuavam muito em questões políticas também. Aí eu fiquei, mas isso aí não encaixa no Realidade Violada, né? A gente só fala de predadores sexuais. Então vamos fazer o seguinte, vem aqui na redação, quantos vocês conseguirem trazer, né? Trouxerem, vem na redação e a gente faz um podcast, né? Uma entrevista com vocês e tal. E aí ficou umas 3 semanas nessa, vamos, não vamos. Aí eles falaram, vamos. Então decidimos, vamos em 5 ou 6,
né? Vamos tal dia. Vocês conseguem receber a gente tal dia? Ah, conseguimos. Tá. Como que a gente faz? Medidas de segurança. A gente não gostaria que tivessem outras pessoas na redação. A gente quer chegar mais tarde. A gente não queria que nosso rosto fosse captado por câmeras. A gente fica preocupado sobre... Porque eles mexiam, né? Hoje a Intersec não existe mais, essa célula. Ah, não existe não mais. existe, eles acabaram. Acabaram. Essas células, elas nascem e morrem muito rápido. Não sei por que também. Eu acho que é exatamente por isso. Eles mexem em muitas questões de políticas também, né? Eles expõem muitos políticos. E aí eles estavam preocupados de algum deles está sendo rastreado. E aí quando eles se encontrassem, houvesse alguma operação policial, alguma coisa em cima deles. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente gravou essa live, a gente fez uma live, a gente não avisou no canal antes que faria uma live com eles. A gente programou uma live surpresa. A gente pediu para todo mundo da redação ir embora, só ficar quem de fato ia participar ali, né? Então, ficou eu, um produtor, 2 câmeras e um diretor. Só ficou a gente na redação. E a gente colocou um estagiário na rua para ficar vendo o movimento da rua também, para ver se estava acontecendo alguma coisa. Lá a redação tem 2 portas, né? De entrada e de saída, de lados diferentes da rua. Então a gente recebeu eles num local que na época, hoje já tem, na época não tinha câmeras voltadas ali. E aí quando a gente recebeu eles, aí rolou numa boa, assim, né? O legal foi descobrir que são pessoas, assim, da nossa idade, que nem a gente, não é moleque, não é molecada. E foi bem interessante. E também veio a participação de mulheres também, né? Isso que eu achei muito legal. Normalmente é só cueca que mexe com essas coisas de hacker. Cara, das 15 pessoas que eu conversei dessa célula, acho que umas 8 eram mulheres. E eu achei isso muito massa. Muito massa. Legal. Cara, a gente tá caminhando pro final. Incrível, a gente vai precisar do 2 aí. Tá convidado pra gente fazer mais um papo, porque... Sim. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, quem está com a gente até aqui. E, né, recomendem aí, caminhem para quem vocês acham muito legal. E vai ter o 2, né? Tá convidado. Sim. E, cara, assim, no final a gente sempre... Né, você que vivenciou tantas coisas densas e tantas coisas legais, mas são experiências, com certeza transformaram você aí. E com certeza para melhor, né? Porque no final das contas você está seguindo e por mais pesado que sejam algumas coisas... Então, a gente pede para você deixar uma mensagem, né? Uma mensagem em geral, pode ser de trabalho, de vida, do que você quiser. Tá. É um momento livre aí para você falar. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer por estar aqui, pelo convite, por vir papear aqui com vocês. Espero que da próxima vez eu esteja mais afiado, talvez, para responder melhor as questões de vocês. Então, muito obrigado pelo convite. Acho que, cara, o recado que eu poderia passar, eu poderia comentar que eu acho importante que as pessoas voltem e confiem no jornalismo. Que as pessoas acreditem em jornalistas, que as pessoas entendam que o nosso trabalho exige apuração e normalmente você vai ouvir o que você não gosta, o que você não concorda, mas que tudo é apurado, né? Eu acho que é importante a gente entender que o jornalismo não deveria sofrer essa sana que as redes sociais têm de clique, de alimentar os achismos, né? Então, o recado que eu deixaria é voltem a acreditar em jornalistas. Legal. Bom, vamos encerrar. Show? Pessoal, obrigado quem ficou até aqui. Curta, compartilhe. E mais uma vez, Paião, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, valeu. Paião. Abração. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Tchau.